Pode começar. Então, vamos iniciar essa entrevista com o ministro Pedro Paulo Manos. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, sem problemas na família, numa situação como essa de confinamento em que estamos vivendo. Esperamos poder superar esse momento difícil, angustiante para todos. O ministro Pedro Paulo Manos, eu tenho o prazer de entrevistá-lo e uma alegria imensa. Ele é mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, a USP, doutor em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, titular da cadeira número 60 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, vice-presidente da referida academia, ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, onde atuou como desembargador, como convocado e depois, finalmente, como ministro. Atualmente é diretor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde é professor titular de Direito do Trabalho. Eu não vou continuar a ler o currículo do ministro Manos, senão nós ficaríamos aqui o dia inteiro e a entrevista não se desenvolveria. Ministro Manos, boa tarde. Espero que tudo esteja bem com Vossa Excelência. E, vivendo essa situação angustiante que nós estamos vivendo atualmente, diante do problema relacionado à paralisação parcial ou total de inúmeras atividades, como cinemas, teatros, casas de shows, restaurantes, bares, shoppings, lojas, e, inclusive também algumas indústrias e pequenos empresários, muitos dedicados à prestação de serviços. Eu indago se as medidas provisórias que foram expedidas, notadamente a medida provisória número 936, se ela foi a resposta adequada a esta situação para compor os interesses dos empresários, compor os interesses do governo, se a participação do governo nesta situação foi a ideal, e se a medida provisória 936 veio para ficar, ou se ela é uma medida excepcional apenas para atravessarmos este momento difícil. Bom, eu cumprimento o ministro Alexandre Agra Belmonte, ilustre presidente da nossa academia. Quero dizer que tenho muita honra de ser entrevistado por Vossa Excelência. Eu até imaginei que eu viesse aqui fazer escada para Vossa Excelência. Quero cumprimentar todos os que estão vendo e ouvindo e dizer, como disse Vossa Excelência, que estamos num momento aflitivo, um momento de pandemia, de calamidade. Basta ver os números dos infectados e dos mortos. A pergunta de Vossa Excelência é muito interessante. Essa medida provisória, notadamente a 936, mas a 927, que já foi revalidada no final da semana passada, são as respostas adequadas para a nossa situação? A minha resposta, objetivamente, é não. Mas eu gostaria de lembrar a todos as palavras do ministro Lewandowski quando concedeu a liminar na ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada contra essa medida provisória 936. Eu sei que depois a decisão do ministro Lewandowski foi suplantada pela maioria dos votos dos ministros do Supremo, que por 7-3 entenderam de dar pela constitucionalidade. Mas não é aí que eu quero chegar. O ministro Lewandowski disse o seguinte: decidindo a liminar pretendida na
ADIM. Destaco, antes de tudo, que o país enfrenta uma calamidade pública de grandes proporções, reconhecida pelo Decreto Legislativo 6 de 2020, expedido em meio a uma pandemia resultante da disseminação da Covid-19. A rápida expansão dessa doença motivou a promulgação da Lei 13.979, que prevê a adoção de medidas excepcionais no campo sanitário. A singularidade da situação de emergência vivida pelo Brasil e por outras nações mostra-se indiscutível. É interessante, ministro Alexandre, que esta decisão liminar do ministro Lewandowski aconteceu há 15 dias, pouco mais, quando o número de pessoas que morreram em função dessa Covid no nosso país ainda não despertava o pânico que hoje desperta. A situação que nós estamos vivendo é completamente inusitada e, de certa forma, aterrorizante. Não se sabe ainda como fazer. A única coisa que nós sabemos é o seguinte: quando chegar a vacina contra o coronavírus, nós estaremos salvos. Quanto tempo isso vai demorar? Então, essas medidas provisórias não são ideais. O que é ideal no momento de pânico que a sociedade vive? Nós poderíamos esperar uma medida fruto da reflexão. Ora, ministro Alexandre, se a Lei 13.467 de 2017, que foi editada em momento de relativa calma, já foi um desatino, na minha maneira de ver, tem erros graves, que dirá uma medida provisória nesse momento em que estamos todos em pânico. Então, eu diria que a medida provisória não é, a medida provisória 936, não é a melhor forma de resolver o problema. A começar de um fato. Ela cuida de 3 temas: suspensão do contrato, redução de jornada, redução de salários. Os 3, é só nós irmos ao texto da medida provisória, artigos 7º, 8º e 11. Podem ser decididos por acordos individuais. O ministro Lewandowski deparou-se, quando analisou a liminar, com o artigo 7º, inciso 6, que diz que o salário é irredutível, salvo negociação coletiva. E, para não dizer que era inconstitucional, ficou no meio termo e disse assim: olha, a empresa que fizer um acordo individual tem que imediatamente comunicar ao sindicato. Ele chancela ou não a medida. Mas, afinal, dos 10 ministros que participaram do julgamento da liminar, naquela DIN, porque o ministro Celso Mello não participou em razão de problemas pessoais, 7 decidiram que a medida é constitucional. O ministro Fachin e a ministra Rosa disseram que é inconstitucional. O fato, ministro Alexandre, é que nós temos a medida provisória vigente e uma declaração, ainda que liminar, do Supremo, dizendo que ela é constitucional. É a lei posta. É a lei que nós temos que cumprir. Agora, nenhum de nós que milita no direito do trabalho desconhece que, em condições normais, num regime em que não há garantia de emprego, falar em acordo de vontades livremente manifestadas entre empregado individualmente considerado e empresa, não é verdadeiro. Aqueles empregados categorizados, não esses que a reforma falou, aqueles realmente que têm poder de decisão, esses negociam. Mas o conjunto dos trabalhadores não negocia. Então, nós estamos diante de um problema. A lei permite a norma, a negociação individual, mas eu estou me perguntando o que é que vai acontecer quando o judiciário trabalhista começar a receber reclamações
alegando que aquele acordo ofende a Constituição. Os juízes vão decidir conforme a Constituição, conforme o entendimento do Supremo, vão aplicar a regra do artigo 7º, 8º e 11º, porque a medida provisória ainda é curiosa. Ela diz assim, olha, depois de fazer o acordo, avisa o sindicato que fez o acordo, mas não há nenhuma vinculação à validade do acordo à negociação coletiva. Então, voltando ao começo da sua pergunta, a meu ver, a medida provisória não é a medida ideal, mas estamos nós em condições de pensar em medidas ideais no momento que nós estamos nesse pânico que estamos vivendo no mundo todo? As notícias são sempre desalentadoras. Agora nós vemos que na China o vírus voltou a atacar. Enquanto em alguns países da Europa começa a tal curva descendente a se manifestar. Nós estamos ainda na ascendente. Como é que se faz? A regra constitucional cede espaço a essa realidade que nós estamos vivendo? Eis aí a questão. Ministro Manos, a sua visão é realmente lúcida, uma visão realista, uma visão ponderada e trazendo para a discussão o fato de que essas medidas foram editadas num país em que não há qualquer espécie de garantia de emprego. A garantia de emprego ela é tarifária, na verdade, está no artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. No entanto, apesar de transitórias, elas vieram para ficar, a partir do momento em que, até hoje, nós não tivemos a garantia de emprego prevista no artigo 7º, da Constituição, regulamentada, o que é realmente uma situação complicada, a partir do momento em que uma pessoa com 29, 30 anos, 31 anos de tempo de serviço, já numa idade avançada, pode vir a ser despedida sem ter qualquer motivo fundamentado, às vezes simplesmente o alto salário, e não aquelas disposições previstas na Convenção 158 da OIT, mau desempenho, falta grave, necessidade empresarial de reestruturação, extinção de setor da empresa, enfim, realmente fica difícil nós compatibilizarmos a questão do acordo individual, ainda mais para quem ganha menos de R$ 3.100, que a medida provisória também faz essa distinção que eu ainda não consegui chegar a uma conclusão a respeito. Quanto seriam certamente aqueles hipersuficientes do artigo 444, o parágrafo único da CLT. Mas quanto aos que ganham menos de R$ 3.100, qual seria a razão para que, em relação a eles, bastasse o acordo individual? Então, num país em que não há garantia de emprego, a partir do momento em que o empregador oferece um acordo individual, o que o empregado vai dizer? Que não? E o risco é dele ser despedido recebendo metade da indenização, como está na lei, em razão de força maior. Então, eu penso que talvez esses acordos venham a ser discutidos no futuro, não sei se em razão da inconstitucionalidade, mas principalmente em virtude da coação. Ou seja, aí nós estaríamos diante de um vício da vontade, que está na lei infraconstitucional, e que poderia perfeitamente, mediante uma prova cabível, nesse caso, a Justiça do Trabalho entender que teria havido coação. Penso que a decisão, talvez, do STF tenha sido uma decisão política. Diante da situação, a coisa posta, a medida provisória 936 veio cerca de 15 a 20 dias depois da situação já conflagrada, né? Deflagrada, perdão. Que outra solução o STF poderia tomar àquela altura dos acontecimentos, a não ser pensar numa interpretação sistemática da lei? Por exemplo, entre férias individuais antecipadas e cumulativas da medida provisória 927
em que o sujeito de férias não pode ir ao cinema, ao teatro, não pode fazer um churrasco com os amigos. Que férias são essas que não permitem o usufruto? Entre elas e o desemprego, o que é melhor? Tirar férias dessa maneira, o desemprego? Entre as férias antecipadas e que o sujeito recebe o salário na integralidade, ou a redução do salário com redução da jornada e, finalmente, a suspensão temporária do contrato, o que seria melhor? Então, olha, uma quantidade de situações conflitantes, indefinidas, que nós temos aí. Ministro Manos, a decisão do STF adotou 3 teses, na verdade, e Vossa Excelência é especialista em processo, né? Sempre foi um estudioso e sempre gostou muito das relações processuais. Poderia explicar para a gente essas 3 teses adotadas pelos ministros do STF? Olha, o senhor está pedindo muito de mim. Eu vou tentar interpretar o que eu compreendi do julgamento do Supremo. O ministro Lewandowski, que era o relator da medida da ação de inconstitucionalidade, disse que não havia inconstitucionalidade, mas que a medida provisória padece de um vício, que é a circunstância de determinar que o empregador noticie o acordo individual, eventualmente celebrado com o empregado ao sindicato, e não impor uma obrigação ao sindicato. Quer dizer, da forma como está na medida provisória, parece que o sindicato simplesmente pega aquela comunicação e arquiva. Então, na medida provisória, na liminar, ele diz assim: o sindicato terá 10 dias para se pronunciar. Ou bem concorda, ou toma as providências de negociação direta, ou outra que entender. Muito bem. A ministra Rosa e o ministro Fachin entenderam inconstitucional, com base no artigo 7º, inciso 6º. O ministro Alexandre, isso, que não é o senhor, é o ministro Alexandre de Moraes, que foi o primeiro a puxar a corrente vencedora. O ministro Alexandre de Moraes disse assim: olha, não há inconstitucionalidade. E o fundamento é a circunstância especialíssima em que nós nos vemos e nos víamos no momento daquele julgamento. E, aliás, eu chamo a atenção para um artigo muito interessante, publicado por 2 colegas nossos, o Otávio Calvé, que é juiz no Rio de Janeiro, e o Antônio Carlos Aguiar, advogado aqui em São Paulo. Um artigo que foi publicado no dia 8 do mês de abril, no Conjur, em que eles demonstram que, diante da situação, a noção de coletivo se esvaiu. Foi por isso que o legislador da medida provisória teria dito que o acordo era individual. Foi nessa linha o voto do ministro Alexandre. Se não me falha a memória, eu não li o voto dele, mas, se não me engano, ele faz referência a esse artigo do Calvé e do Antônio Carlos Aguiar, no sentido de que, por se tratar de uma situação fora do normal, em que a sociedade toda é vítima de uma doença desconhecida e apavorante, a sociedade é pega de surpresa e as regras postas não se aplicam nesse momento. Esse seria o motivo pelo qual, e como Vossa Excelência mesmo disse, o Supremo sempre tem que ter uma perspectiva política no julgamento e entendeu de referendar a medida provisória. Agora, ministro Alexandre Agra Belmonte, que as discussões lá no futuro serão nesse sentido. Vossa Excelência levantou um fato interessantíssimo. A despeito de se discutir a Constituição, há uma circunstância. O empregado que
é chamado pelo empregador e diz: olha, eu vou reduzir o seu salário aqui em 50%, ou em 25%. Tá bom? Se ele disser não tá, o empregador despede, o que é possível. O que é melhor? É perder metade do salário ou o salário todo? Então, como Vossa Excelência diz, o que há é uma coação, que não precisa ser violenta, basta sugerir que o cidadão concorda. Então, que perspectiva nós teremos no futuro de que esses atos praticados nos termos da medida provisória, e que são legais, porque ela é lei nesse momento, lá na frente assim serão entendidos? Então, das 3 teses do Supremo, prevaleceu aquela que dá validade à medida provisória. Politicamente, foi o melhor caminho? Eu creio que sim. Se o Supremo tivesse dito essa medida provisória é inconstitucional, o que é que os empregadores fariam? Aqueles que tivessem condições de ou reduzo o meu gasto com a folha de salário, ou fecha a empresa, ou fechava a empresa ou mandava embora os empregados. O prejuízo foi maior ou menor? O fato é que nós ficamos lidando com o tamanho do prejuízo. E, afinal de contas, o prejuízo acaba sendo maior do empregado do que da empresa. Eu não desconheço que nessa situação que nós vivemos, basta olhar da janela aqui do apartamento para ver, num bairro onde eu estou, que há um movimento de comércio muito grande, não há nada. O senhor olha na rua, é um deserto. Como é que essas empresas estão fazendo? É verdade que nós temos aí o delivery. Nós estamos há 60 dias ou mais vivendo de delivery, vivendo de Netflix, lendo e olhando o computador. Essa é a atividade. Agora, para quem precisa produzir riqueza, isso é angustiante. As empresas, quantas empresas estão fechando as portas? Os restaurantes que podem vender pratos, mas não podem ser consumidos no lugar, qual é o percentual de receita que tem hoje? E os empregados que passaram a receber um valor, que já ganhavam um salário que não era lá uma maravilha, mas que tiveram uma redução sensível, qual é a situação dessa gente, das famílias? Esse momento é muito delicado. Nós, ministro Alexandre, que temos uma situação melhor, usamos a máscara, né? Passamos álcool gel nas mãos, quando saímos, mesmo que seja para andar no térreo do prédio, voltamos, passamos desinfetante na sola do sapato e trocamos de sapato. E quem mora numa habitação coletiva, que anda de transporte público, que quando chega no seu local de trabalho, precisa botar a máscara, mas parece que está fantasiado, porque ele passou todas as horas de convivência com a sua família, com os seus vizinhos, sem o mínimo condição de higiene, de preservação da sua vida. Então, nós estamos num momento muito sério. Eu não acredito que essa medida provisória vá ser, quando completar 60 dias, extinta. Provavelmente o Congresso fará o que fez com a 927, vai dar uma sobrevida. Ainda porque a expectativa no nosso país de manutenção dessa situação, aqui em São Paulo, a quarentena foi prorrogada, era até ontem, né, ou hoje, vai até o final do mês. E no final do mês eu imagino que o governador vai prorrogar novamente, porque a situação ainda não inspira uma mudança de comportamento. Mas, em síntese, a situação de empregados e empregadores é ruim com a medida provisória 936. Seria melhor sem ela? Que saída nós teríamos? Eu creio que
mantida a legislação sem medida provisória, nós teríamos mais dispensas de empregados, com prejuízo, evidentemente, para os empregados, mas em alguns setores, com evidente prejuízo para o empregador, quer porque o seu lucro desapareceu, quer porque, para ele retomar a sua atividade, sem esses empregados que ele mandou embora e que estão treinados de acordo com a dinâmica da empresa, terão de ser substituídos por outros que vão levar ainda tempos para fazer com que a engrenagem volte a funcionar como então. Quer dizer, é um prejuízo social total. Então, você me pergunta, o que é melhor? Eu não sei dizer. Eu também não. Eu sei dizer que as grandes empresas, uma boa parte das médias empresas, pelo que eu tenho ouvido, elas resolveram adotar a negociação coletiva. Elas são geralmente gerenciadas, geralmente consultam os grandes advogados, e os advogados que têm mais experiência numa situação como essa acabam sugerindo a essas empresas que elas optem pela negociação coletiva. Foi uma pena, porque no direito comparado, na Itália, em Portugal, na Espanha, para evitar discussões e também pelo fato da participação ativa dos sindicatos, houve a opção pela negociação coletiva. Então, todas as soluções que foram encontradas, elas foram fruto da negociação coletiva. Eu tinha muita esperança, depois da Lei 13.467, da reforma do Judiciário, que os sindicatos fossem participar mais da vida coletiva dos trabalhadores, porque me pareceu que ali teria sido um marco onde se teria optado por privilegiar os sindicatos na negociação coletiva. E, para minha surpresa, a partir daí, eu tenho visto movimentos contrários. Foi o caso, por exemplo, das medidas provisórias. O tempo que o governo demorou para editar a medida provisória número 936, ele poderia, desde o começo, ter determinado que isso fosse feito pelos sindicatos e, se por acaso os sindicatos se recusassem a negociar, que, nesse caso, então, poderiam os trabalhadores fazer acordos coletivos. Ou seja, o contrário do que foi feito. E teria, no meu entender, uma maior eficácia, evitaria discussões para o futuro. A partir do momento que o sindicato negociou e aquilo foi estabelecido, autonomia privada coletiva, não há mais discussão a ser feita, a não ser por vício de forma. Vício de forma ou outro vício de objeto, né? Mas eu pergunto, ministro Manos, o procedimento que as empresas devem adotar, despedida com pagamento por metade, como está na CLT, por se tratar de força maior, se ela pretender continuar a sua atividade, se ela pode reduzir a jornada e os salários para uns e suspender atividade temporariamente para outros, cumulativamente, se pode reduzir num primeiro momento e depois suspender, entendendo que a redução não chegou o tempo que vai demorar, não vai ser suficiente. Quanto às normas de saúde e segurança, os empregadores que não paralisaram suas atividades, mas não tomam precauções de distanciamento, uso de luvas, máscaras, transporte, né? Porque a aglomeração em transporte público pode gerar contaminação, se eles podem vir a responder por essa imprevidência, se eles podem responder por concausa. Eu pergunto isso porque essa decisão última do ministro Alexandre deu a entender que a medida provisória ela é inconstitucional quando diz que isso daí não é um problema de saúde do trabalhador. Então, eu pergunto, que medidas que os empresários podem tomar diante desse estado de calamidade pública em todos os sentidos, inclusive jurídico?
Isso, Alexandre. Eu acho que a questão se resume ao que o senhor disse. Era ideal que as empresas tivessem tido a preocupação de buscar os sindicatos para tentar equacionar os problemas coletivamente. Eu até me lembro que o jornal noticiou com uma manchete que dizia: já há 2.400.000 trabalhadores abrangidos por acordos antes da medida provisória 936. Eu anotei até, tem aqui, bancários, acordo nacional, químicos também, metalúrgica, construção civil, saúde, vários hotéis, transporte, várias categorias, acordos coletivos. Em razão do que o senhor chamou a atenção, aqueles empresários bem orientados, que têm advogados antenados e experientes com os problemas, sabem que a negociação coletiva tem todas as vantagens sobre a negociação individual. A começar que os sindicatos conhecem, junto com as empresas, a realidade do trabalho. Então, podem tomar precauções com relação a esses aspectos que o senhor está levantando. A necessidade de que aqueles empregados que continuem trabalhando tenham proteção adequada para resguardar os empresários dos problemas que, em função da sua responsabilidade civil, serão chamados a responder no futuro. Segundo, algo que me parece importante. Quando, lá na frente, se discutir judicialmente essa ou aquela medida tomada num acordo individual, o juiz do trabalho não terá, a meu ver, outra saída a não ser equacionar o fato da seguinte maneira: qual é a correlação de forças entre empregado individualmente considerado e empresa? Como é que eu posso dizer que há livre manifestação da vontade? Vossa Excelência mesmo aventou a ideia da coação pela própria situação. É diferente quando você tem um acordo coletivo, ainda que motivado por uma desgraça como essa que nós estamos experimentando, mas que você tem duas pessoas jurídicas negociando. Há um artigo muito do nosso confrade Raimundo Simão de Mello, que saiu na sexta-feira passada, agora dia 8 de maio, no Conjur, nas reflexões trabalhistas. E o Raimundo, com aquela sua visão muito apurada, ele fala da importância das negociações coletivas para resolver problemas decorrentes da pandemia. E chama a atenção de um aspecto que é fundamental. Quem me dera que esse momento nosso de recolhimento servisse para que a gente refletisse seriamente sobre a ética que há de presidir toda a nossa atitude. E o Raimundo diz, no final do artigo dele, que a postura de empresas e sindicatos tem que ser pautada pela ética. De resto, toda a conduta de todo ser humano tem que ser pautada pela ética. Eu me lembro quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu tive com o professor Rui de Azevedo de Sodré, que foi quem redigiu o Código de Ética do Advogado, aqui de São Paulo, uma matéria que era ética profissional. E um menino que tinha 19, 20 anos na faculdade não tinha muita noção do que era isso. Mas que bom que algumas das ideias do professor Rui Sodré ficaram na minha mente. É preciso que as nossas ações sejam precedidas de uma preocupação ética fundamental. Algo, ministro Alexandre, que me chama a atenção é a circunstância de nós que temos a pretensão de dominar as ações. Nós que eu estou falando é os cidadãos em geral, os empresários, os juízes, os empregados, os intelectuais, os artistas. Fomos apanhados de surpresa por uma situação que nos deixa atônitos.
é para que a gente tenha a noção da humildade, é para a gente perceber como cada um de nós é fraco diante desse universo. Então, é um momento da gente pensar no coletivo. A sociedade que a gente vive é uma sociedade que estimula o individualismo de uma maneira desmesurada. Cada um de nós pensa em si, ponto. Isto é que contribui para que o comportamento nosso não seja ético. Para que eu diga uma coisa hoje e amanhã negue aquilo que eu mesmo disse. Há um outro trabalho, se o senhor me permite, que eu aconselho. Na semana passada, foi defendida uma tese de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo sobre o conceito de trabalhador hipersuficiente. O autor da tese é o Dr. Jorgenor de Souza Franco Neto, filho do nosso confrade e ex-presidente da academia, Jorgenor Franco Filho. O Dr. Jorgenor Neto defendeu uma tese com maestria, foi aprovado com louvor, e ele mostra, aproveitando a oportunidade, que os conceitos de empregado categorizado da Lei 13.467, independentemente de serem constitucionais ou não, não atendem às exigências. E ele pega o exemplo espanhol, que é o direito de trabalho espanhol faz uma distinção, o empregado comum e o empregado que desempenha as funções de empregador, os diretores, gerentes, etc. Esse, sim, tem uma situação diferenciada no direito espanhol. E ele adapta essa ideia para ter um projeto de lei que a tese dele faz, que é muito interessante. Quando nós falamos no empregado que é coagido, nós estamos falando no empregado comum, não no empregado categorizado, não no diretor. Então, é um momento, inclusive, de reflexão para a gente sair o mais rápido possível desse estado de coisas e pensar numa reformulação dos conceitos. Do mesmo modo que as empresas não podem ser tratadas da mesma maneira, uma multinacional e uma pequena empresa, os empregados também. Os artigos 9º e 468 são para o conjunto dos empregados. Não para o empregado que é dirigente, que, quando é conveniente, concorda no momento seguinte, que é as benesses de um empregado subalterno. Então, eu acho que Vossa Excelência tem razão. O ideal era que a medida provisória fosse, primeiro, antecipada. Segundo, cometesse às empresas e sindicatos a melhor solução para cada categoria. Mas isso não invalida, porque ninguém está proibido, a conveniência e a oportunidade de que os empregadores busquem os sindicatos, com todas as dificuldades que nós conhecemos. Em alguns setores, em algumas localidades, há uma dificuldade extrema de diálogo empresa-sindicato. Com a medida a Lei 13.467, alguns sindicatos até fecharam porque não tem um tostão. Mas dos sindicatos que estão ativos, o que eu espero é que nós tenhamos uma participação cada vez maior para que as negociações sejam coletivas. Isto dá a expectativa de que elas são reais e serão privilegiadas no futuro. O microfone do ministro Alexandre está desligado. Estou vendo aqui no meu quadrinho. Aí. Acertei. Os problemas da tecnologia. Mas, ministro Manos, aproveitando o gancho, eu noto uma certa contradição nas ações.
A reforma trabalhista de 2017, ela veio, segundo quem a propôs, para dar segurança jurídica e minimizar a judicialização. Essa questão da judicialização e da insegurança, elas foram ingressadas como sendo o espírito da reforma, digamos assim. E, no entanto, chega um momento como esse que nós estamos vivendo e a lei proposta pela Presidência da República afasta o sindicato quanto a soluções que não são, ou que podem não ser, as da MP 927 e as da MP 936, estabelecendo acordo individual, antecipação cumulativa de férias individuais e coletivas. E quem disse que essas são as melhores alternativas? Quem disse que o sindicato não tem alternativas melhores do que essa daí? Quem sabe o sindicato, na negociação com a empresa, e a própria empresa, tem soluções que são diferentes dessa? Por que isso não foi deixado para os sindicatos, junto com as empresas, encontrarem as melhores soluções? Talvez essas aí apresentadas pelas medidas provisórias fossem algumas, mas nada impede que tenha outras. Agora, a partir do momento em que não está se discutindo nenhuma outra e que amanhã ou depois ela aparece, pronto, judicialização de novo. Judicialização por conta dos acordos individuais, judicialização por conta da norma prever que isso na questão de saúde, judicialização para saber se o empregador ele precisa ou não cumprir as normas de saúde e segurança, judicialização quanto às empresas que oferem de lucro mais do que R$4.800.000, essas aí têm que, numa suspensão temporária, pagar 30%. E por que as outras, com menos, não precisam pagar 30%? Enfim, é uma série de situações que nós realmente vamos chegar a um assoberbamento da Justiça do Trabalho, que vai receber uma enxurrada de ações individuais e coletivas. Ou seja, em vez de minimizar a judicialização e dar segurança, fez exatamente o contrário. Diante de um quadro onde nós tínhamos uma quantidade enorme de informalidade, cerca de 50%, ou seja, a legislação trabalhista não alcançava esses informais, tínhamos um índice de desemprego altíssimo, de cerca de 12%, e certamente teremos um muito maior depois disso. E aí eu pergunto, diante desse quadro todo, a flexibilização das normas, quer dizer, a sua distensão, é a solução? Ou a solução seria uma nova legislação adaptada aos novos tempos? Não esses remendos que estão sendo feitos dioturnamente a uma legislação que foi feita por uma outra época, mas sim uma legislação nova e adequada aos novos tempos, adequada ao mercado de trabalho que nós verificamos, adequada, como Vossa Excelência disse, a pequeno, médio e grande empresários. O pequeno empresário não pode ter a mesma legislação, a mesma carga legislativa, as mesmas obrigações de um grande empresário. Pagar a gratificação natalina em 2 parcelas para o microempresário pode ser uma coisa difícil, né? Pode ser que ele não tenha da onde arrecadar, da padaria do seu Zé, que tem 2 empregados. Então, parece que nós precisamos de uma nova legislação adequada, uma nova legislação também que diga respeito aos próprios direitos dos trabalhadores, né? Porque são diferentes. Aliás, a legislação já deixou claro que, a partir de R$ 12.100, nós temos uma espécie de empregado hipersuficiente, e abaixo desse nós temos o hipossuficiente. E a medida provisória agora apresentou uma terceira categoria que eu não conhecia, que é o hipossuficiente, aquele que ganha menos de R$ 3.100. Esse daí ninguém pensava nada. Agora ele apareceu, eu não sei onde eu vou encaixar ele. Ele deve ser hipossuficiente, ou seja, para ele precisa para aquela coluna do meio. Quer dizer, aquela coluna do meio tem tudo e os que ganham abaixo de R$ 3.100 não tem nada. Enfim, nós podemos continuar a conviver com essa legislação remendada?
O seu áudio está desligado. O áudio está desligado. É só clicar em cima e apertar mute. Pronto. Agora sim. Eu tentei fazer isso, mas dizia que o chefe tinha desligado o meu áudio. Bom, mas o que o senhor diz, eu assino embaixo. O que é preciso é que a gente tenha uma legislação contemporânea. Mas isso, alguém, se não me engano, foi o nosso confrade André, disse assim, não havia tempo para fazer isso. Ué, André, com relação à medida provisória, eu estou de pleno acordo. Tinha que fazer alguma coisa. Fica muito cômodo eu aqui criticar a medida provisória agora. Mas também não é porque ela é ruim que eu não vou criticar. Eu compreendo a situação, mas aí eu faço o contraponto. Por que a 13467, que não tinha pandemia nenhuma, saiu do jeito que saiu, com algumas disposições que são insustentáveis? Com todo o respeito que me merece o legislador, e mais ainda o TST, essa Lei 13.467 veio para tentar mutilar a ação do TST. O que se coloca nas costas do tribunal é de uma injustiça flagrante, a começar da história da terceirização. Por que o Congresso não regulamentou a terceirização? E as coisas iam num crescendo, se não fosse o antigo enunciado 256, a situação seria pior. Depois da súmula 331, todo mundo passou a criticar. Também estou de acordo. Se a súmula não é ideal, vamos criticá-la. Mas não coloquem a responsabilidade da regulamentação da terceirização nas costas do tribunal, porque o tribunal fez o que ele foi obrigado pela omissão do Congresso, que teve lá seus motivos para não regulamentar. Mas, em vez de a gente ficar procurando culpados inocentes, nós temos que ter a perspectiva de uma legislação que seja contemporânea, que tenhamos sindicatos ativos, representativos. Para isso eles têm que ter receita, senão não se vai a lugar nenhum. E é preciso que os empregadores dos setores todos se abram para negociar. Desde que eu atue corretamente, eu não tenho motivos para sonegar informação para quem quer que seja. Então, acho mesmo. Eu não concordo com a ideia de que o hipersuficiente é quem ganha 12 mil reais. Pensa só no sistema bancário. Pronto, já montamos. Quem é que tem poder de comando, de direção, de negociação? É quem ganha 12, 15, 20? Não. Então, eu acho que, por isso que eu falei da tese do Jorge Enor Neto, é preciso que nós tenhamos um outro conceito de hipersuficiência. Acho realmente que não pode colocar no mesmo balaio todo tipo de empregado. É isto que desautoriza, segundo terceiros, a proteção da CLT. A proteção da CLT é fundamental, porque é a essência do direito de trabalho. O trabalhador ordinário, o comum, precisa de proteção. Isso é da essência, inclusive, do sistema capitalista. Se a empresa precisa ter lucro, e cada vez mais lucro, e competitividade, tem que haver um contrapeso, que é a proteção ao empregado. Se não, como parte débil, será ele que vai pagar todas as contas. Mas quem é empregado categorizado, com um conceito correto, esse pode negociar. Aqui, nós talvez tenhamos como a melhor lição dessa medida provisória 936, a hora que terminarmos a pandemia e tivermos que repensar a regulamentação. Essa medida provisória, com seus conceitos, deverá, a meu ver, ceder espaço para uma regulamentação atual, séria, ética, que dê representação à empresa, a empregado, a sindicato, e que tenhamos uma evolução.
em vez de ficarmos aqui como gato e rato, né, nessa posição maniqueísta, para alguns todo mundo é empregado, para outros ninguém é empregado. Oh, meu Deus do céu, não é nem assim, nem assado. Nós temos empregados, temos autônomos e temos outros tipos de prestação de serviço. O que nós precisamos é nos convencer de que mudaram as realidades, a realidade econômica, a realidade social. Antigamente, os países tinham uma importância fundamental. Hoje, a importância das fronteiras geográficas está muito minimizada. E eu trabalho aqui onde eu estou para um serviço que está acontecendo em Portugal, que está acontecendo na África. Tem um trabalhador na Suíça que está prestando serviços aqui para Minas Gerais. Acabar essas fronteiras. O conceito de localidade mudou. Ou nós temos uma legislação que é contemporânea, ou o direito de trabalho vai ficar pela estrada e a sociedade vai continuar assim. Então, ministro Alexandre, eu acho que resolver os problemas da medida provisória nós não vamos. Acho que uma providência, se eu sou empresário, é procurar o sindicato. Mas acho que essa medida provisória nos dá uma lição muito interessante. O direito do trabalho, como direito em geral, tem que ser visto para uma sociedade contemporânea. Esse problema que o senhor colocou, o cidadão que é acometido de Covid por causa do trabalho, isso é doença do trabalho ou não? O conceito muda, tem que mudar. Quando é que se podia imaginar que nós teríamos uma situação como essa, desde a gripe espanhola? Então, o conceito jurídico tem que se adaptar ao que é real. Talvez o grande ensinamento seja esse. Vamos pensar um direito contemporâneo, um direito do trabalho que contemple satisfatoriamente, justamente, a realidade de empregado, de empresa e de sindicato. Vossa Excelência está com total razão. E penso que nós temos nós temos que ter uma legislação compatível, contemporânea, compatível com a desigualdade social, compatível com a concentração de renda de uns poucos. Isso não é para tirar dinheiro de ninguém, não. Isso é apenas para efeito de distribuição e para efeito de compatibilização, para efeito de inclusão, né? Porque nós temos 12 milhões, tínhamos 12 milhões de desempregados antes da pandemia e 50% de informais. Essas pessoas não estão incluídas, né? Muitas já estão até desalentadas do desemprego. Outros vivem à base de biscate na informalidade, outros sequer têm isso. Veio medida provisória para conceder, e acabou virando lei, para conceder pelo menos R$600 a esse pessoal, para não gerar com isso uma convulsão social, quer dizer, uma nova questão social, como nós já tivemos lá no século XIX. E, por outro lado, essa legislação também ela precisa ser uma legislação adequada, como foi dito, à existência de trabalhador que cumpre ordens, é o trabalhador subordinado, a existência do trabalhador que cumpre algumas ordens, que é o trabalhador semidependente, ou seja, aquele que é meio autônomo e meio subordinado a diretrizes, né, os chamados colaborativos. E aos autônomos também, porque os autônomos de hoje não são mais aqueles profissionais liberais que eles dependiam de si próprio. O autônomo de hoje ele tem dependência também. O que varia é o grau de dependência. Alguns têm mais dependência, outros têm menos dependência. Aliás, a CLT, quando foi reformada e que foi colocado lá o trabalhador autônomo, ela mesmo reconheceu isso ao dizer que pode ter exclusividade. Em se tratando do trabalho autônomo, ou seja, aquele trabalhador autônomo que trabalha para uma empresa só. Né? E depois, então, de vários anos de serviço, como é que ele fica? Ele fica sem qualquer tipo de proteção. Então, é preciso uma legislação que dê a proteção adequada, um grau de proteção a cada um desses trabalhadores, e que também chame
para a CLT, ou seja lá o que for, o Código do Trabalho, os informais. Né? É preciso, o governo agora, com essa medida provisória e dando os R$ 600, ele está cadastrando os informais, ele não conhecia quem era, agora ele vai passar a conhecer a quantidade, quem são esses informais que correspondem a 50% da população economicamente ativa. Então, tem que ser realmente uma legislação adequada, uma legislação contemporânea, uma legislação que preveja tudo isso, uma legislação que preveja qual é o grupo econômico de hoje em dia. O grupo econômico de hoje em dia não era o grupo econômico de antigamente. Né? Então, é preciso realmente que nós tenhamos uma legislação sensível a isso. E uma legislação onde ela parta da negociação, ela não parta do conflito, ela tem que partir da negociação. Nós pegamos, por exemplo, o Código Português, e naquela parte dos direitos da personalidade, esse Código de 2009, 2003 também era assim, várias prevenções. O que o empregado tem que dizer para o empregador quando entra no emprego, o que ele tem obrigação de dizer, o que ele não tem obrigação de dizer, o que o empregador pode ou não pode exigir dele, quer dizer, regras de comportamento, de relacionamento, e aí depois, sim, vem a parte dispositiva para efeito de descumprimento. Quer dizer, isso é uma legislação realmente compositiva e com a parte toda do direito coletivo, né, dando participação, autonomia aos atores sociais para que eles encontrem as soluções. Não é o Estado que vai ficar dando solução o tempo todo para aquilo que vai ocorrer. Então, eu creio que a gente realmente precisaria de uma nova legislação. Eu acho que o senhor está coberto de razão. Esperemos que esse episódio triste tenha um fruto positivo, que será uma reflexão e uma mudança da regulamentação de modo a atender os interesses da sociedade. Exatamente. Ministro Mano, chegamos a 1 hora de conversa. Eu acho que, para mim, foi de um acrescentamento sem tamanho. Ficaria aqui nesse bate-papo, que, na verdade, pela sua parte, tem uma profundidade enorme, o dia inteiro, mas uma limitação, inclusive de tempo da nossa plataforma, que nós estamos aqui utilizando. Os ouvintes, pelo visto, eles estão encantados. Eu vi aqui por várias mensagens que foram apresentadas, que estão encantados com as análises, as interpretações feitas por Vossa Excelência. Enfim, eu acho que faz parte. Não é à toa que Vossa Excelência é diretor da PUC, que foi ministro do TST, que é vice-presidente da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho, sempre chamado a analisar aí os trabalhos de mestrado e doutorado que são apresentados. Aliás, eu li o trabalho do Jorge Enor Neto, porque, por acaso, eu era suplente. Eu conhecia o trabalho por causa disso, e realmente é um trabalho muito bom. E eu tenho lido vários trabalhos sobre novas tecnologias, proteção do trabalhador, trabalhos relacionados à acomodação ou adaptação razoável, trabalhos questionando a questão do trabalho intermitente. Enfim, a produção tem sido muito grande, ainda mais nesses mestrados profissionais, que eles são direcionados a uma solução para aplicação no mercado, né? Mas precisamos, né? E acabamos não tocando numa questão grave, mas apenas para deixar essa reflexão final, que me parece que é a questão educacional, né? O Brasil é um país que é exportador de matéria-prima, é um país que vive de exportação de matéria-prima e de commodities, não é um país que gere tecnologia, não é um país, por exemplo, como países estrangeiros que chegam aqui, instalam uma montadora
de automóveis com tecnologia estrangeira para poder exportar para vários países daqui da localidade e até para o mercado interno. Nós não fazemos, infelizmente, isso, né? Nosso trabalhador, por problemas educacionais, ele não está preparado para vários postos de trabalho, ele não está preparado para competir. Muitas vezes, quando acaba vindo um estrangeiro para cá e ele aqui comanda a abertura de uma filial multinacional. Dificilmente isso acontece com um trabalhador, a escolha recai sobre um trabalhador brasileiro, né? Então, nós temos falhas, deficiências muito grandes de natureza educacional. Então, para podermos encerrar, e falando dessa falta de preparo do trabalhador e que vai importar cada vez mais numa exclusão, será que essas novas tecnologias, que, aliás, agora talvez elas sejam mais intensas ainda depois da pandemia, porque a máquina ela não contrai Covid, ela não precisa ganhar 13º salário, ela não precisa de férias, não precisa de fim de semana de repouso remunerado, não precisa de nada disso. E talvez, infelizmente, uma das grandes lições dessa pandemia venha a ser exatamente a desnecessidade do homem, do ser humano nesse processo. Então, para nós finalizarmos e deixar Vossa Excelência aí com conteúdo aberto para esse fim, para nós terminarmos então a entrevista, eu pergunto se tem algo a dizer a respeito dessa questão. Ministro Alexandre, para não destoar, eu continuo concordando com Vossa Excelência. De fato, a questão da educação é crucial. O Brasil é um país exportador de commodities aí porque não tem mão de obra qualificada mesmo. Eu me recuso a crer que, por mais que a tecnologia avance, nós poderíamos prescindir de alguém que acione essa máquina. E esse alguém que aciona a máquina não pode ser um apertador de botão, que nem eu sou no computador aqui, que nem sei direito qual é o botão. Precisa ser alguém com escolarização para compreender a máquina e que fabrique a máquina. O senhor se lembra, em janeiro do ano janeiro retrasado, que nós participamos, os dois, de uma banca de doutorado lá na Universidade Nova, em Lisboa, e que o candidato Werner Keller, o Dr. Werner, fez uma tese sobre tecnologia muito interessante, em que ele falava, inclusive, nos sentimentos que a máquina, o desenvolvimento, terá. Mas o que eu acho é que esse é um outro assunto seríssimo. O nosso país só avançará quando o Estado, as empresas, a sociedade empregar seriamente recursos na educação. E o que a gente percebe é o seguinte: nesse evento do Covid, os médicos e pesquisadores que fazem avanços nesse setor são verdadeiros heróis, porque não tem apoio estatal. Em qualquer lugar do mundo, o cidadão tem uma bolsa de estudos num valor razoável, que lhe permite ter uma vida tranquila para poder pesquisar. Aqui o cidadão faz pesquisa quando volta do trabalho, quando ganha uma bolsa é um valor irrisório. Nós estamos numa fase que o Estado está suprimindo bolsas de estudos, nós estamos lá na PUC com um problema seríssimo, e isso é a antítese do que nós precisamos. É necessário que a nossa sociedade se conscientize da importância fundamental da escolarização. Isto vai colocar o país num patamar igual a países industrializados. Isto vai fazer com que diminua sensivelmente a marginalização da população, o crime, e as condições de trabalho serão satisfatórias. E, com isso, as condições de vida e convivência. Mas nós que somos teimosos, continuamos apostando que isto virá num prazo mais rápido ainda. Então, muito obrigado novamente pelo convite, tive muita honra
e aprendi muito e fui anotando aqui o que Vossa Excelência falou, né, para depois refletir a respeito. Muito obrigado. Eu, da mesma forma, fiz várias anotações. Como diz Bauman, nesses tempos líquidos que nós vivemos, o problema não são as tecnologias, e sim o que nós fazemos com ela para o ser humano ser, por ela, beneficiado. O porteiro eletrônico não substituiu o porteiro físico, a secretária eletrônica não substituiu a secretária física, as vendas virtuais não substituíram as vendas presenciais, a educação à distância não substituiu a educação presencial. Então, Vossa Excelência tem razão, tudo é uma questão de adequação e de dar um tratamento diferenciado para uma situação e outra situação, de maneira a torná-las ambas atrativas. Porque, para determinados empresários que investem em tecnologia, talvez a carga de tributo seja uma. Para os empregados que não investem em tecnologia, a carga de tributo poderia ser outra, dando aí chance para todos se acomodarem na sociedade. Eu tive uma honra e um prazer imenso em entrevistá-los e espero que um dia eu possa ser entrevistado, então, por Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro Manos, muito obrigado aos ouvintes que estão aqui conosco, os heróis que conseguiram atravessar esse momento de almoço, né? E que nós tenhamos uma oportunidade em breve. Agradeço à Academia Brasileira de Direito do Trabalho, agradeço a nossa diretora de eventos, a professora Tereza Narras, e saúdo todos os confrades e quem mais está aqui nos assistindo. Ministro Manos, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado novamente.